José, que horas... Onde você está? Está em Eu, Uganda? não, agora estou em Espanha, mas nas Ilhas Canárias, com horário britânico. São 21 horas neste momento. Muito bem, muito bem. Ederval, tudo Tudo bom com bem? você? Tudo jóia, prazer em revê-los. Que horas são aí? Aqui são 22 horas, África do Sul, na cidade do Cabo. Ah, muito Tempinho bom. gostoso para tomar um vinho hoje, chovendo e frio. Nossa, eu não vejo a hora de poder voltar a pegar o avião e sair por aí para poder desfrutar. Eu acho que está todo mundo assim, né? Está todo mundo pensando assim, está todo mundo já cansado de ficar em casa, está na hora de voltar a viajar. Sair de Você casa já é um você, começo. Viajar, então, maravilha. você, Derval, você estava aqui na América do Sul, no Brasil, em março, né? Você demorou para voltar para casa ou você conseguiu voltar logo aí para Cape Town? Na verdade, eu estava no Chile, né? Quando estourou a pandemia, eu estava em Santiago e aí eu consegui rapidinho voltar para São Paulo e no dia seguinte pegar um avião para a África do Sul, graças a um bom agente de viagem. Eu tinha meus voos todos reservados com um agente de viagem. A hora que estourou a notícia que o Chile ia fechar as fronteiras, enfim, eu liguei para o agente que comprou meus voos. Do meu táxi, quando eu cheguei no aeroporto, os voos já estavam alterados. Então, acho que aí mostra o quanto é importante um agente de viagem na hora que você mais precisa. Isso a gente mesmo. sabe Exatamente. E, José, você mora aí em Ilhas Canárias ou você está aí de férias? Não, eu estou aqui confinado, porque aconteceu uma coisa parecida como o Ederval. Eu vim de férias em março e fecharam as fronteiras com Uganda, neste caso, a dia 4 de março, a todos os cidadãos de 6 países, e um deles era a Espanha. E então fiquei confinado até à data. Agora estamos à espera de que as fronteiras voltem a abrir e haja voo para voltar. Eu já estou há uns anos em Uganda, sim. Mas, e você está em Uganda, você mora na capital mesmo? Em Entebbe. É uma vila onde está o aeroporto internacional, que está a 40 minutos da capital. Tá. E quanto tempo você já está morando aí em Uganda? 16 anos, desde 2004. Já sou um veterano, veterano português-espanhol ugandês, não é? Sim. Então, você é a nossa garantia de que os brasileiros vão ter alguém para apoio falando português tão bom como você fala, né? Bom, mesmo que já saí há mais de 30 anos de Portugal, mas eu sempre tento manter pelo menos a língua, não é? Sim, sim, se qualquer necessidade que houvesse para falar com os clientes em português, sempre seria eu que posso contatá-los com certeza. Sim, sim. Muito bom. Bom, obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dessa live. O nosso principal objetivo é trazer informação direta de quem faz o turismo na ponta, ou seja, os nossos receptivos, empresas que a gente tem um relacionamento de muitos e muitos anos, em quem a gente confia muito. E nós queremos saber a situação que está aí, transmitir para a nossa audiência, para os agentes de viagem, para o público que está nos acompanhando hoje, a situação que está de uma forma transparente, porque a gente acredita muito que a informação é a chave para novamente a gente criar a coragem de sair e viajar de novo. E é muito importante você falar, ok, eu vou para lá porque eu tenho lá um serviço que está preocupado com todas as questões desse novo normal que a gente vai ter que conviver enquanto permanecer a situação do Covid sem a vacina, né?
ir, e não dá, talvez não dê para a gente ficar esperando resolver a vacina e não sair para viajar. Então, é bem possível que as pessoas vão iniciar as viagens antes mesmo de ter a vacina. Então, nós estamos aqui muito para trazer essa informação, uma informação direta, sem filtro, para que o nosso público possa estar com a gente. Ederval é um brasileiro que já está Ederval, você está na África do Sul há quanto tempo? Conta um pouco da sua história e aproveita, cumprimenta aqui a nossa audiência, por favor. Boa tarde para todos, né? Eu sou brasileiro, eu sou originário do Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui já há 11 anos e meio na África do Sul. Há 10 anos eu trabalho com a Cobo Safaris, na verdade foi meu primeiro trabalho. Eu já trabalho com turismo, trabalhava com turismo no Brasil, já trabalho há 25 anos na indústria. Eu vim para cá para passar 5 meses e fazem 11 anos e meio. Vim para cá, me apaixonei, vim para cá para aperfeiçoar meu inglês, que é muito comum, né? Se vir para a África do Sul para estudar inglês, porque é um país bonito, é um país mais econômico, inclusive para os brasileiros aprenderem inglês, estudarem. E acabei me apaixonando, e foi antes da Copa do Mundo, e aí, enfim, acabei ficando, e você vai ficando, e, na verdade, hoje a minha vida está aqui, né? É um trabalho, a gente vem desenvolvendo aí um trabalho dentro da Cobo Safaris, que é uma empresa já que está há mais de 25 anos aí no mercado, né? Dentro do continente sul-africano, desculpa, como receptivo, e é uma empresa séria, então a gente vem desenvolvendo um trabalho super bacana aí dentro do Brasil. Muito bem. José, conta para nós um pouco da sua trajetória no turismo. Bom, eu fiz uma mudança de uma vida anterior, que não tem nada a ver com o turismo. Em 2003 fiz uma viagem à Uganda. Eu sempre fui um apaixonado de viajar e pronto, visitei os gorilas. Foi uma experiência para mim incrível. Só mesmo fazendo é que se pode transmitir o que se pode sentir. E decidi começar no turismo daí por 3, 4 meses. Eu trabalhava eu sou engenheiro de telecomunicações e mudei completamente a minha vida para o turismo. E comecei em 2004, de zero, e pronto. E dali por 2, 3 anos comecei a trabalhar também com a Cobo, como um parceiro. E em 2019, pronto, abrimos um escritório já como um membro mais da Cobo. Pronto, e agora tenho a maior parte do tempo em Uganda e pronto, parte da minha família está em Espanha. Quando posso arranjar assim algum tempo, na época baixa, pois sempre dou um saltinho à Espanha. Olha só, vai servir de inspiração esse seu caso, talvez para muitos da nossa audiência que estão pensando no que fazer, né, diante dessa nova normalidade que a gente vive. Sim, os sonhos têm que ser perseguidos sempre. É importante, eu penso, é importante ser feliz com aquilo que se faz, não é? E isso não é importante se faz aos 20 anos, aos 30 ou aos 40, como foi o meu caso, não é? Tiago. Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado aí por terem nos acompanhar nessa ação aqui. Acho que está muito bacana, como o Eduardo comentou, né? Trazer a informação direto da fonte. É bom também revê-los e falar um pouco com vocês. E, bom, boa tarde também para todos que nos assistem. Vou aproveitar para já emendar, então, a dúvida que não quer calar, né? Como já temos datas aí para retomar as operações na sua região aí, Ederval e José, vocês têm uma previsão para a retomada dos roteiros?
Na África do Sul, existe uma previsão para setembro. Acredito que a África do Sul e Namíbia, né, só para que o público possa entender um pouquinho mais, né, na verdade, a Kobo Safaris tem escritórios em vários destinos do continente africano. Né? Então, África do Sul, Namíbia, provavelmente em setembro, aí automaticamente Botsuana, Zimbábue, Zâmbia, esses outros destinos em torno de África do Sul, Moçambique devem abrir também. Tanzânia e Zanzibar já está aberto, né? Já está operacionalizando. Quênia ainda não se tem data, eu falei com a nossa gerente de lá hoje, na próxima semana, acreditamos que no dia 1º de julho, deva ter uma assembleia, enfim, para definir ou pelo menos dar uma previsão de abertura também das fronteiras do Quênia. Acho que de Uganda e Ruanda, José pode falar um pouquinho melhor para a gente. José. Sim, no caso do Uganda, estamos na mesma situação que o Quênia. Neste momento não há datas ainda previstas para, potencialmente, vendo os movimentos que há no Quênia e neste caso no Ruanda, que no Ruanda já no dia 18 de junho deste mês abriu o aeroporto de Kigali para voos internacionais, mas só para voos charter, ainda não para voos comerciais normais, não é? Mas, quer dizer, já é uma primeira, um primeiro passo para nos aproximarmos a uma normalidade que eventualmente poderá demorar mais um mês, mês e meio. Mas pensamos que, sim, daqui até setembro, como no caso da África do Sul, nós na nossa área de Uganda-Ruanda devemos estar numa situação de uma normalidade mais ou menos razoável. Não é? Porque também dependemos muito dos parques nacionais. Temos que pensar que, no caso do Uganda e Ruanda, a principal atração são os gorilas, as primatas em geral. Não é? As primatas são muito sensíveis a qualquer doença do ser humano. Então, neste momento, por exemplo, os parques para turismo interno no Uganda e Ruanda estão abertos, mas no caso do Uganda, os parques das primatas estão fechados ainda. Tá? Então, estamos nesta fase também de definição das datas. Tá bem. E, Ederval, e a quarentena em Cape Town, você que enfrentou a quarentena aí, já está voltando as pessoas a poderem circular? Como é que está isso um pouco? Já melhorou um pouco, né? Eu enfrentei mais do que o normal, né? Porque quando eu voltei do Brasil, eu fiquei em quarentena antes da quarentena entrar. Né? Então, já estava em quarentena por 12 dias, quando foi decretado quarentena no país inteiro, foi um lockdown, né? Foram divididos em 5 fases. A primeira fase, ninguém saía de casa para nada, somente para supermercado, hospital e farmácia. Né? E mesmo supermercado, enfim, fila, não existe fila, respeitar 2 metros de distância, enfim. Isso ficou mais de 40 dias neste tipo de quarentena. E depois foi para o nível 2, tá? Onde nós podíamos sair entre 6 da manhã às 9 da manhã para fazer uma atividade física ao ar livre. Nada de academia, todos os comércios fechados. Depois disso foi para o nível 3, tá? Aonde você pode circular normalmente, tá? Mas uso obrigatório de máscara, sempre. E alguns comércios, lojas, enfim, alguns comércios também foram reabrindo, porque a economia também não aguenta, né? É um lockdown tão severo como esse. Agora, a semana passada foi anunciado que os restaurantes, cassinos, enfim, vão abrir também. Acreditamos que mais na próxima, ou 1 ou 2 semanas, os restaurantes também poderão abrir, mas com um sistema também de distanciamento, né? Bem preparado para os restaurantes, para que possa, provavelmente os restaurantes vão estar atendendo com 50% das capacidades. Já temos alguns hotéis funcionando, né, abertos, muito pequeno, porque o turismo interno está se movimentando agora. Né? Hoje você já pode viajar de uma cidade para outra, coisa que não podia também. Né? Então, tem alguns hotéis, cidades maiores, como Cape Town, em Johannesburgo, já tem alguns hotéis que estão abertos já.
mas foi um lockdown severo. Eu acho que foi super importante, né, já de início, porque isso segurou bastante os números de contaminação na África do Sul, né, apesar de ter um número de contaminação. Hoje a África do Sul deve estar mais ou menos com 100 mil casos de Covid, mas tem, acho que, menos de 2 mil mortes. Tá? Então, o número de mortes é muito pequeno. E aquilo que a gente vem se referindo muito, né, para o futuro, o continente africano, na verdade, foi um dos continentes menos afetados pelo vírus em geral. Né? Então, tem muitos países da África do Sul que têm pouquíssimos, perdão, do continente africano, que tem pouquíssimos casos de contaminação. Bacana, bacana. Ederval e José, você sabe que nós já operamos com África há muitos anos, e há alguns anos atrás que vocês lançaram umas opções, principalmente na África do Sul, com guia falando português ou espanhol, a gente conseguiu uma melhora na produtividade. Então, a gente acredita muito que os pacotes, que os roteiros com saídas fixas, garantidas, que tenham guia falando português ou espanhol, eles são um diferencial muito grande. Como é que vocês estão planejando isso para a reabertura e para o próximo ano? Vocês têm intenção de ter esse tipo de produto à disposição dos brasileiros? A pergunta aí vale tanto para a África do Sul, mas para a Namíbia, para o Quênia, se você puder responder, Ederval, e também lá em Uganda. Para os nossos, a Cobo Safaris, ela é uma empresa que trabalha com circuitos, não só circuitos, enfim, ela pode personalizar qualquer tipo de viagem que o seu passageiro queira, em qualquer destino, tá? Desde da viagem mais econômica até a viagem mais luxuosa que você queira. Sobre os nossos circuitos, nós temos semanalmente todos eles garantidos com língua espanhola. Tá? 2 saídas por semana, falamos de África do Sul no momento. E temos uma saída toda primeira segunda-feira de cada mês. Nós temos um circuito que é o Xoxolosa. Como que vocês chamam o Xoxolosa, Eduardo? Big Como Five que ele Safari. É chamado aí pela Flotte? Então, o Big Five Safari, toda primeira segunda-feira de cada mês nós garantimos uma saída com guia de língua portuguesa. Tá? Se o passageiro não pode fazer nessa data específica, as outras saídas são com guias de língua espanhola. Na Namíbia também nós temos saídas regulares, tá? Com guias de língua espanhola. Nós temos um guia que fala português devido à proximidade, ele é, enfim, da fronteira com Angola, ele fala português e espanhol. Nós não publicamos isso e vendemos a saída com guia de língua portuguesa porque é somente um guia, então não tem como garantir. Mas o nosso escritório da Namíbia, quando tem passageiros de língua portuguesa, eles fazem o possível para alocarem este guia que fale os 2 idiomas, assim os nossos passageiros estão servidos tanto com português e espanhol. Tá? Em Victoria Falls, nas nossas saídas regulares, nos circuitos que nós temos em Victoria Falls, tanto no Zimbábue quanto na Zâmbia, nós garantimos as atividades com guias de língua espanhola. Infelizmente, não temos ninguém que fale português na região. Tá? No Quênia e Tanzânia também, todos os guias falam espanhol. Temos um guia no Quênia que fala português, mas novamente, não podemos garantir. De repente, a Flotte pode fazer uma solicitação específica para aquele pacote ou para aquele passageiro. Você tem um passageiro que quer fazer uma viagem privada, né? Você fala, Ederval, eu gostaria que esse passageiro tivesse atendimento no Quênia em português. É possível? A gente pode consultar. Se o guia estiver disponível, é possível também. Tá? Aí o José pode falar um pouquinho para nós dos destinos de lá? Ok. No caso do Uganda e Ruanda, da mesma maneira que na África do Sul, nós temos um programa regular, neste caso no Uganda, com saída semanal, com guia em espanhol também. Não temos nenhum guia que fala português, neste caso.
O programa regular é um programa de 9 dias em Uganda, e também sempre temos a possibilidade de contratar num programa, num qualquer programa privado, o tradutor ou o guia em espanhol, neste caso, não é? Sempre nas nossas propostas aparece uma opção de ter o guia em espanhol. Tá? Temos em Uganda, para a procura que há, temos um número de guias suficientes normalmente para a procura de guias em espanhol que temos. Muito bem. José, daqui a pouco você vai contar tudo para nós sobre essa experiência dos gorilas, que é uma coisa muito bacana de se fazer e que eu acho que a gente cada vez mais vai se transformar aqui num ponto de interesse para o viajante brasileiro. A gente confia muito nisso. Com certeza, tem umas imagens aqui que estão fantásticas. Já já a gente dá uma olhada. Okay. Gente, em outras lives, nós fizemos um levantamento com os agentes para saber quais são os elementos que passam a maior tranquilidade para se trabalhar, né? Tanto as agências, quando elas escolhem uma operadora aqui no Brasil, é uma grande responsabilidade na mão de quem elas deixam o cliente, né? E nesses itens, exatamente nessa ordem, o que elas destacaram o primeiro item é confiabilidade. Então, a confiança que elas têm na Flot como uma empresa séria, sólida, e a confiança que ela, por consequência, tem nos nossos parceiros no destino. Aqui, Eduardo já contou aqui que muitos anos que nós trabalhamos juntos, né, Ederval, e a gente tem muita confiança, sabe da seriedade de vocês. Depois, se você puder comentar um pouquinho aí como tem sido o trabalho nesse quesito, né, aí com a Kobo. O segundo ponto é política de cancelamento flexível, cancelamento e alteração, né, porque agora os clientes, já tem clientes que têm feito consultas, inclusive reservas, começam a aparecer cada dia mais e mais reservas, mas a gente está numa situação que ainda ninguém sabe exatamente 100% quando fica tudo normalizado. Então, alguém que faça uma reserva e precise alterar porque surgiu uma novidade, algum retrocesso na questão de abertura, ele precisa ter essa segurança. Então, também queria que vocês comentassem um pouco dessa questão de alteração e cancelamento. E o terceiro elemento é preço. Preço sempre é uma questão importante, né? Agora, ainda mais, muitas pessoas tiveram uma redução da renda, então, ter uma boa alternativa, né, ter um bom gancho aí, né, um desconto, um benefício, isso facilita muito. Então, se vocês puderem comentar um pouquinho, se quiser, José, começar um pouquinho aí dessa questão, desses 3 itens. Muito bem. O primeiro, no caso da confiabilidade, estamos completamente de acordo. É a mesma coisa que nós fazemos quando estamos no terreno com os hotéis que trabalhamos e outros parceiros, não? Que formam parte do ecossistema final do produto que o cliente recebe. E pronto, nós, no caso da Kobo, está há 25 anos em África, foi incorporando diferentes novos destinos, não? Nós somos provavelmente, acho que somos com o escritório próprio, somos o último, fomos incorporados em 2019, mas já trabalhamos o destino desde 2007 a 2008, quer dizer, há bastante experiência no caso estou a falar neste caso concreto da Uganda e Ruanda. A minha equipa e eu provavelmente temos mais de 30 anos conjuntamente de experiência de trabalhar o mercado Uganda e Ruanda. Quer dizer, penso que conhecemos bastante bem, tanto a nível hotéis, guias e todos os serviços que estão de redor para poder dar um produto tanto a um cliente tipo médio como ao nível de luxo que podemos proporcionar nos nossos destinos, não é? O segundo ponto, que era
Cancelamento e alterações à política que vocês têm utilizado. Isso é muito importante em todos os destinos e no caso do Uganda Rwanda tem ainda uma particularidade extra, que é as permissões, as entradas para os gorilas não são reembolsáveis. Nunca. Quer dizer, não, quando estamos a operar numa situação normal. Obviamente, quando aconteceu a situação do Covid, nos dois países deram 2 anos para alterar a data da caminhada sem custo. Isso para quem já tinha reservado. Exatamente. Quem foi afetado pelas reservas durante este período tem 2 anos para fazer a caminhada sem custo nenhum. Okay? Nós, pela parte da Cobo, estamos na parte de hotéis e os ground services, estamos a dar crédito pelo 100% do valor para o cliente poder, digamos, alterar as datas quando for mais conveniente, não é? Ou quando se sentir que há um nível de segurança razoável para esse cliente em particular. Quer dizer, penso que fundamentalmente a nossa preocupação grande no nosso destino são os gorilas, não é? Porque é uma quantidade importante, é um valor importante e realmente a reação foi muito rápida para garantir este período de 2 anos para poder utilizar as entradas. Que ótimo. Okay? E ainda havia um terceiro ponto que eram a nível de preço, não é? Isso. Bom, penso que, pelo menos no nosso caso, temos que esperar um pouco ainda para ver como é que se desenvolve toda a situação, para ver potencialmente o nosso programa, garantir o nosso programa regular com saída com 2 pessoas, faz com que o preço já a nível de entrada para esse programa seja bastante bom. Mas pronto, vamos ter de esperar a reação também dos nossos parceiros a nível de hotéis, que a maior parte ainda estão fechados, não é? Para ver qual é a aproximação deles e ver se podemos atacar o mercado com os preços um pouco mais interessantes para começar, não é? Para retomar a pós-Covid. Isso mesmo. Tá ótimo, José. Ederval? Tiago, aqui vamos falar destino de África do Sul, né? Ou de Cobo, na verdade. A gente tem eu acho assim, a gente sempre brinca que brasileiro cuidando de brasileiro, a coisa fica mais fácil, né? Você entende culturalmente o seu passageiro, você entende a necessidade dos seus passageiros. Hoje a gente tem no escritório da África do Sul mais 2 brasileiros que trabalham dentro do escritório também, então acho que isso facilita bastante a nossa comunicação. E acho que outro fator que facilita muito é a proximidade que nós temos. Se você precisa de mim, você pode pegar seu celular, me ligar, me mandar um WhatsApp, enfim, a gente consegue agilizar e atender o passageiro de uma forma muito mais rápida, porque a gente se conhece, a gente tem contato, né, o tempo todo, enfim, tem uma proximidade muito grande. Então, isso para mim eu acho que é super importante. É uma empresa sólida, é uma parceria sólida e uma parceria clara, né, honesta, né? A gente não tem que esconder nada de ninguém, a gente trabalha junto e então isso a gente já vem trabalhando um bom tempo e eu acho que isso vem mostrando que existe uma parceria sólida entre as 2 empresas. Qual que seria a outra pergunta? Desculpa. O segundo é sobre alterações e cancelamentos, como estão as políticas. Ok, alterações e cancelamentos, política. África do Sul, para os circuitos, nós estamos trabalhando para que a gente possa fazer isso com 14 dias. Tá? 2 semanas antes da chegada do passageiro no destino, África do Sul, que ele possa cancelar ou alterar a viagem sem multa. Tá? Namíbia eu não tenho essa informação ainda, não está preparada. A Vitória Falls, as cataratas vão ser provavelmente 20 dias de antecedência, tá? Quênia e Tanzânia, 30 dias.
Tá? Isso não é nada oficial ainda, mas é o que a gente está trabalhando junto com a hotelaria para que a gente possa facilitar. Como a África do Sul é um destino mais popular, e vamos dizer que é um destino menos exótico do que Quênia, Tanzânia, né? 14 dias a gente vai trabalhar sobre isso para os circuitos e para os FITs, para as viagens personalizadas, pelo menos 30 dias antes. Lógico, é aquilo que a gente sempre fala. Cancelações, existem motivos. Né? De repente o cara teve um motivo muito sério, 15 dias, 10 dias, 5 dias antes da viagem. Então a gente você vai me passar o motivo, enfim, se é uma questão de doença ou fatalidade, vai me mandar uma carta do médico, a gente entra em contato com a hotelaria, explica a situação, ou cancela sem multa, ou deixa a carta de crédito, como o José disse, nós estamos deixando carta de crédito, né? Os vouchers para todos os passageiros que não puderam viajar dentro dos meses afetados já da pandemia. Então, a gente é super aberto e é super flexível para essa questão de cancelamento. Tá? A ideia é que o passageiro se sinta à vontade viajando conosco, porque a gente sabe que a gente está trabalhando aí com sonho de muita gente. Todo mundo trabalha muito para poder tirar umas férias e viajar e curtir. Então, a ideia realmente, o legado, né, o lema da Cobo é que realmente o passageiro consiga usufruir a viagem dele. E a gente não quer que nada disso aconteça, enfim, ele tenha dor de cabeça por um cancelamento, por uma multa, enfim, algo injusto. Tá? Em termos de promoções, a primeira coisa que nós fizemos em termos de África do Sul foram congelar os valores dos circuitos de 2020 para 2021. Tá? Então, por enquanto, nós não temos valores de hotelaria ainda, porque devido ao lockdown, a quarentena ter sido muito forte na África do Sul, pegou todo mundo de surpresa, né? Então os hotéis estão bem atrasados com questões de valores. Vários hotéis já entraram em contato, também estão estendendo os valores de 2020 para 2021, mas a Cobo já tomou iniciativa há meses atrás, mandou um comunicado avisando que os circuitos serão congelados, né, sem tempo indeterminado para 2021. Então, se você fizer uma venda hoje de 2021, é o valor de 2020 sem acréscimo. Se tiver o acréscimo, nós vamos assumir isso, daí não vai ser repassado para a agência e muito menos repassado para o passageiro. Nós lançamos alguns programas também em FIT, alguns programas privados, com valores promocionais, foram enviados para vocês também, e nós já estamos trabalhando para alguns programas para os primeiros 5, 6 meses de 2021, programas privados também, com tarifas diferenciadas. Tá? Então, a gente vai jogar algo no mercado, sim, porque nós entendemos, é aquilo que você falou, muita gente diminuiu a renda, enfim, eu acho que está na hora da gente trabalhar, se unir para trazer o viajante novamente. Né? As pessoas estão aí em casa se coçando para poder viajar e eu acho que a gente precisa dar um incentivo para isso. E acho que preço e bom serviço, né, é fundamental. Hoje, a Cobo, dentro da África do Sul, é a única empresa que oferece um serviço 24 horas de língua portuguesa. Existe um telefone exclusivo para os passageiros de língua portuguesa que 24 horas vai ter alguém para atendê-los falando português, ou ligação, ou WhatsApp, enfim. Então, para o passageiro se sentir confortável em fazer a viagem, não é só durante o tour que ele vai ter um guia falando português. Ele chegou num hotel, ele está com um problema, ou ele não está se sentindo bem, ou esqueceu a máquina em algum lugar, ou não sabe como ligar o chuveiro, já aconteceu, liga para o telefone de emergência, a pessoa liga para o hotel, enfim, faz toda a assessoria necessária. Tá? Então, isso acho que é um diferencial muito grande que a gente está oferecendo aí para os nossos passageiros. Muito bacana. Eu não disse também que a nível dos preços, no nosso caso do Uganda Rwanda, também os preços, os valores de 2020 foram congelados para 2021, à espera de qualquer alteração por parte dos nossos parceiros. Mas, no momento, também qualquer reserva feita com os preços de 2020 para 2021 será aceite sem nenhuma dúvida. Muito bom. Muito legal perceber, né, esse cuidado, essa atenção. Bom, e aí todo esse
né, esse atendimento que vocês têm, isso dá muita segurança e é o que você falou, né, é um investimento. Quando ele compra uma viagem, é um baita dinheiro que ele coloca ali e é importante ele saber que vai ser bem recebido, né, com pessoas sérias e, enfim, inclusive comprando com as agências que nós trabalhamos, né, a gente aí, tanto aqui como no Facebook, estamos com vários amigos aqui que são pessoas muito qualificadas e que ele sabe que vai ter esse suporte o tempo inteiro, né? Não vai ficar na mão. Isso é fundamental. E é bom a gente ressaltar, né, Tiago, que a Cobo Safaris ela é um receptivo que trabalha como operadores de viagem. Nós não atendemos passageiros direto, nós não atendemos agência, justamente porque o nosso perfil é atender você, operador. Você entendeu? Então, acho que isso facilita a nossa comunicação e até, não sei se eu posso dizer, restringe o número de clientes que eu tenho, né? Então, isso me dá a possibilidade de dar uma atenção maior para a frota, você entendeu? E para os passageiros que estão viajando pela frota. Então, acho que isso é muito importante. Isso já é um trabalho que a Cobo vem desenvolvendo por mais de 25 anos e é um trabalho que deu certo e a gente não tem pretensão nenhuma de mudar. Nunca, acredito eu. Bacana, muito legal. Ederval, inclusive, temos aí com o fim do ano, né, na África do Sul, que nós já temos os programas e já estamos na promoção dos pacotes para passar o fim do ano em Cape Town e fazendo safari, que vai ser muito legal. É isso mesmo, eu mandei algumas semanas atrás e também aquela outra história, né, Eduardo? Tem para todos os bolsos. Tem para aquele passageiro que está um pouquinho apertado, tem para aquele passageiro que quer algo um pouquinho mais exclusivo. Então, a gente tem aí os apartamentos já garantidos até 45 dias antes da viagem, então está na hora. E eu acho assim, é aquilo que eu venho falando sempre, na verdade, eu até bati um papo hoje com um dos meus diretores e nós estávamos comentando que a África, o continente africano em geral, vai ser o destino da hora, pós-pandemia. Porque os números foram menores, as atividades são atividades em ar livre, você não tem muita atividade fechada, enfim, eu acho que vai ser um dos destinos mais procurados. E em termos de valor, né? Apesar que todo mundo, o dólar está alto, mas para o brasileiro que chega na África do Sul, quando ele chega aqui, fica muito mais econômico para ele, né? Porque o real é valorizado aqui. Então, você se come bem, se bebe muito bem, se bebe um dos melhores vinhos do mundo, e com um valor razoável, muito mais barato do que qualquer outra cidade grande dentro do Brasil, ou enfim, se você hoje está 3,50, o real é valorizado em cima da moeda do ZAR, do Rendes, então é muito mais fácil você vir para a África do Sul e economizar do que ir para Nova York e pagar 5,35. Enfim, entendeu? Então, eu acho que é um gancho, né? Com certeza, eu fiquei impressionado. Quando eu fui, a qualidade, né? Assim, e acompanha, né? Tanto o nível dos restaurantes, dos hotéis, do atendimento, e com um preço que você fala, meu Deus, é impressionante. É verdade? Os restaurantes que nós fomos, né? Pô, uma comida de qualidade, com uma boa quantidade, tudo, né, frutos do mar, pô, de tudo e com um preço excelente, né? Isso, e para todo mundo que eu recomendei voltou com essa mesma percepção. Não, o serviço da África do Sul é um serviço de primeira categoria, né? Hotelaria, você pode viajar na África do Sul num hotel 3 estrelas que você não vai passar apertado. Você entendeu? Então, assim, é um serviço de primeira categoria e os preços são justos, são super acessíveis mesmo. Ederval, agora eu quero umas dicas suas para o pós-Covid, por conta de que provavelmente os nossos viajantes vão querer buscar umas viagens para lugares que não sejam tão massivos, né? É óbvio que vocês
na África, todos os produtos da África têm uma vantagem muito grande, porque são muitos programas ao ar livre, né? Mas eu também vou aproveitar que você está aqui hoje com a gente para você contar um pouco de algumas novidades, que você fala assim, olha, eu aposto que isso daqui é uma boa dica para o meu amigo Eduardo, para ele, da próxima vez que ele vir para cá, ele considerar para fazer, porque é um produto de primeira. Então, conta um pouco para nós dessas novidades que você tem aí para sugerir para a nossa audiência. Como eu falei no princípio, nós trabalhamos com muitos circuitos na África do Sul. Então, nós escolhemos aí 4, 5 circuitos, né, que são circuitos mais populares e que são um pouquinho diferenciados um do outro. E nós vamos trabalhar vamos falar assim, pós-pandemia, nós vamos lançar esses circuitos de uma maneira diferente. Tá? A gente vai procurar trabalhar com 50% ou menos de ocupação nos veículos para que você possa ter um distanciamento adequado. Tá? O Xoxoloza Pilanesberg, né? Que é um parque próximo de Pilanesberg, é o parque nacional próximo de Johannesburgo. A gente vai trabalhar com esse circuito, a gente vai trabalhar com o Espetacular, que é o circuito que faz a reserva privada do Modítolo, que é um circuito super popular. Né? Imagina, a gente vai trabalhar com 4 pessoas, 6 pessoas dentro do veículo, normalmente são 16 pessoas. Tá? A gente está pensando no Grand Trek, que é um circuito grande, é um circuito de 16 dias, tá? São 2 semanas de viagem, que faz, vamos dizer assim, um pouquinho de tudo da África do Sul. Vai para o Kruger, passa em Swaziland, vai para Zululand, vai para Durban, depois faz a Rota Jardim e termina em Cape Town. Tá? A gente vai trabalhar, é um circuito espetacular. Quem quer fazer uma viagem bacana de 2 semanas na África do Sul, pode comprar esse circuito que vale muito a pena. E tem o Dinokeng, que é uma reserva privada próxima de Johannesburgo também, que a gente está com uma extensão super bacana, a gente vai trabalhar com isso também. E as cataratas, né? As visitas às cataratas de Foz do Iguaçu. Qualquer circuito desses outros que eu falei, do Espetacular, do Xoxoloso, do Grand Trek, você consegue fazer uma extensão para as cataratas ou uma extensão para a Rota Jardim, se você não fizer o Grand Trek, fizer um circuito menor, você pode fazer uma extensão para a Rota Jardim. Então, nós vamos adequar esses circuitos sem acréscimo nenhum, tá? De valor. A gente vai trabalhar juntamente com a nossa equipe operacional, com a nossa equipe de veículos, para um circuito que você teria uma ocupação grande, você fazer uma ocupação super pequena, você tem uma família de 4 pessoas, pai, mãe, 2 crianças. Ele pode comprar o circuito e fazer o circuito privado. Você está entendendo? Isso para facilitar a venda de vocês aí, a venda dos nossos agentes de viagem para uma pós-pandemia, para dar uma tranquilidade maior para os nossos passageiros para viajarem. Quando você está falando das cataratas, você está falando ali perto do Kruger ou você está falando de Vitória Falls? Vitória Falls. Vitória Falls, tanto do lado de Zâmbia quanto Zimbábue. Ah, tá bom. Então tem que tomar um avião para ir até lá, né? Isso, tem que tomar um avião. Isso, exatamente. Geralmente é muito difícil uma pessoa fazer somente 3 noites de cataratas, né? Geralmente o pessoal que vai fazer cataratas acaba fazendo um parque, o Parque do Angwe, no Zimbábue, acaba indo para Botsuana, fazendo o Okavango, fazendo o Chobe, que são destinos, esses são destinos um pouco mais exóticos, que eu acho que são destinos ótimos também, pós-pandemia, porque são destinos um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais exóticos, porque você não tem um lodge dentro do Okavango, você tem 6 tendas. Você está entendendo? Né? Exatamente. Então, uma coisa pequena. Né? Exatamente. Uma coisa mais exclusiva. Essa é a palavra que eu estava procurando. É isso mesmo. São destinos mais exclusivos. Então, eu acho que vão ser destinos bem procurados também pós-pandemia. Que bacana. José, e agora? Os gorilas. Chegou a sua hora de você explicar para nós por que a gente tem que pagar tanto para ver os gorilas.
e, consequentemente, quando você contar isso, provavelmente a gente vai entender por que você resolveu ficar por aí. Bom, há uma primeira razão, e talvez a mais importante, para pagar o valor, o custo que têm atualmente os gorilas, que são $1.500 no caso da Ruanda e 700 no caso do Uganda. E a primeira razão é que é um exemplo de êxito por meio do turismo responsável, salvar uma espécie que estava em perigo de extinção. Continua em perigo de extinção, mas quando eu cheguei a Uganda e Ruanda em 2004, a população de gorilas das montanhas era por volta dos 700 indivíduos e em 2016 o último recenseamento eram 1.063. Pronto, eu acho que se pensamos quando Dian Fossey, lembra-se do filme Gorilas na Bruma, quando ela foi assassinada em 85, por volta de 400, 500, 600 máximo indivíduos estavam vivos e estavam em claro perigo de extinção. Quer dizer, isso para mim já é a primeira razão em que o dinheiro que vem do turismo, neste caso, para além de chegar às comunidades locais, porque é muito importante, o gorila estava em perigo de extinção por uma pressão também da população local. O terreno disponível para a agricultura, etc., a supervivência é limitada. Então há uma concorrência, não é? Neste caso, entre a comunidade local e os animais, neste caso. Então todos têm que formar parte deste programa, não é? E esse, penso eu, que é uma razão importante para continuar a visitar os gorilas. E depois há, obviamente, uma segunda razão, que é uma experiência. Eu considero que, pronto, eu sou um viajeiro apaixonado por viajar e gosto muito de natureza e de fazer coisas com animais sempre que possível. E no meu caso, eu ainda não consegui fazer nenhum tipo, nem no mar, nem em terra, uma experiência com animais do nível de uma caminhada com os gorilas de montanha. Talvez, provavelmente, porque é um animal que nós vemos, nos sentimos que é muito próximo a nós, e quando estamos com eles durante uma hora, é como se estivéssemos a visitar uma família de amigos, quase, não é? É um grupo de X membros, podem ser entre 10 e 30, estão sempre liderados por um costas prateadas, como eu, prateado, com um número de fêmeas e depois os pequenos jovens e os pequeninos, não é? E nós vamos estar com os gorilas uma hora. A caminhada pode demorar mais ou menos entre 2, 3, 7 horas, uma meia de 4 ou 5 horas, mas o tempo disponível com os gorilas é de uma hora. Bom, e nesse tempo a caminhada é feita da parte da manhã, normalmente começa por volta das 8h30, 9 horas, depois de um briefing, onde nos vão dizer como nos devemos comportar quando estamos com os gorilas, por segurança, não só nossa, mas até ainda mais deles, a nível de distância, devemos manter para não evitar transmissões de qualquer tipo de doença, tipo gripe, ou eventualmente, se nós temos sintomas, por exemplo, de uma gripe, podemos não ser autorizados a fazer a caminhada, não é? Há uma série de normas que devem ser seguidas pela própria proteção dos animais. E durante essa hora que nós vamos estar com os gorilas, normalmente eles estão a comer, estão calmos, é um animal que diferente por exemplo, o chimpanzé, que nós quando fazemos o roteiro, o programa em Uganda, visitamos também um parque com chimpanzés. O chimpanzé é um animal muito mais nervoso, não permite nos aproximarmos dele tanto como os gorilas. Os gorilas, nós podemos nos aproximar até uma distância mínima de 7 metros. Agora, na era pós-Covid, Ruanda já disse 10 metros. Ok? O grupo de pessoas que vai visitar os gorilas é um máximo de 8, tem sido um máximo de 8 e agora na era pós-Covid provavelmente vai ser um máximo de 6 durante um tempo. Quer dizer que estamos
pronto, estamos num grupo muito pequeno, esse grupo de 6 ou 8 pessoas, com os nossos rangers do parque, nossos guias do parque. Os guias da COB não vão acompanhar os clientes, neste caso, porque deveríamos então pagar uma entrada extra para o guia. Eventualmente, se um cliente, um FIT, quer levar um guia com eles para fazer a tradução, sempre se pode considerar, caso por caso. Não é? Mas, nos casos dos programas standard, são os guias do parque, que são os especialistas em gorilas, que nos vão acompanhar durante a caminhada. E pronto, durante essa hora vamos ter a oportunidade de, até, eventualmente, nós não nos podemos aproximar menos de 7 metros, mas os gorilas não percebem dessas normas, não é? Quer dizer, é muito comum que eles se aproximam a 2 metros, 1 metro, até passarem mesmo ao lado, sentir que eles passam ao lado. É realmente eu vi clientes, depois de voltarem da caminhada, a caminhada pode ser exigente fisicamente, sem dúvida, quer dizer, não é preciso ser um atleta, mas porque, obviamente, o grupo vai sempre ao ritmo da pessoa que vai mais devagar, não é? Mas é uma caminhada de um número de horas, estamos a 2.500 metros de altura, mais ou menos, não é? Quer dizer, fisicamente tem uma certa exigência, mas pode chover, pronto, tem lama, etc. Mas as pessoas, quando voltam depois desse esforço físico e depois daquela experiência com os gorilas, eu tenho clientes a chorar, mas a chorar não pelo esforço, mas pela experiência em si. Lindo, David. Não conheço, uma das coisas boas de vender programas com gorilas, quer dizer, não é só gorilas, porque o Uganda tem, por exemplo, tem mais coisas para oferecer, é que nós colocamos os gorilas sempre no fim. Sempre. Então, porque pronto, é acabar mesmo com o presente, com o laço, e é uma lembrança que Você lembra. tem um vídeo para mostrar, né? Sim. Temos um vídeo. O vídeo inclui também 3 parques que não são de gorilas, onde se faz safari convencional e chimpancés também. Ok? Vamos ver um vídeo que vai fazer um percurso virtual dos highlights, dos pontos mais importantes, os parques principais que vamos visitar em Uganda e que são os que visitamos no nosso programa com saídas regulares semanais. Este é o Parque de Murchison Falls, que está na parte noroeste do país, e aqui o principal protagonista do parque é o Rio Nilo. O Rio Nilo vai atravessar o parque e nós vamos combinar safaris, vamos fazer em carro e também em barco. Em barco vamos fazer um safari de umas 2 horas até à base das cataratas. Também fazemos uma caminhada da parte baixa das cataratas até ao topo das cataratas. Okay? Porque neste parque vamos ter uma combinação de safari em carro, em barco e uma caminhada para poder ter uma vista das cataratas mais próxima. Okay? A seguir vamos para o Parque Nacional da Floresta de Kibale. Este é o parque com a maior população de chimpancés de África, com uma população estimada de 1.400 indivíduos. E aqui tem uma entrada específica também para os chimpancés, que custa $200. E vamos fazer uma caminhada em grupos também, reduzidos entre normalmente 8 pessoas também. E aqui a caminhada, do ponto de vista físico, é mais simples, porque o parque é bastante plano. Não há aquelas diferença de nível de altura que havia nos parques dos gorilas. Vamos ter um briefing e a seguir vamos fazer uma caminhada à procura dos chimpancés. Eles normalmente estão na parte alta das árvores a se alimentar e a experiência, digamos, é um pouco diferente da experiência dos gorilas. O Parque Nacional de Kibale está numa área espetacular do ponto de vista paisagístico. Como vem, o Uganda tem muito verde. Estamos muito perto das florestas do centro da África, no caso do Congo. Quer dizer, aquela combinação entre savana e florestas muito, muito densas. Não é? A seguir, vamos para o Parque Nacional de Queen Elizabeth. Aqui estamos a falar já de savana.
e vamos fazer um safari tradicional em carro. O que acontece é que aqui estamos na região dos Grandes Lagos, então vamos fazer também um safari em barco no canal de Cazinga, que é um canal que une 32 km natural, que une o Lago George e o Lago Edward. Aqui vamos poder, tem uma das maiores colónias de hipopótamos da África e pronto, vamos poder ter uma experiência um pouco diferente, em vez de fazer em carro, fazer desde o barco. Aqui temos também uma variedade de pássaros muito grande. Em Uganda há aproximadamente 1030 espécies e só em Queen Elizabeth aproximadamente umas 550. E pronto, esta área, obviamente, como há muita água, fundamentalmente são pássaros aquáticos. A seguir vamos fazer um safari na parte sul do parque, onde vamos tentar ver os leões que sobem às árvores. Esta é uma área que se chama Ixacha. E esta área do Parque de Queen Elizabeth está de caminho de Queen Elizabeth para Bwindi National Park, que é o Parque Nacional dos Gorilas. Então, naquela transferência de Queen para Bwindi, vamos tentar ver os leões nas árvores. E este é a floresta impenetrável de Bwindi, onde vamos visitar os gorilas na parte da Uganda. A caminhada, como disse há pouco, tem pronto, uma certa exigência, mas no nosso caso a idade mínima é importante, tanto o gorilas como os chimpanzés são 15 anos. Okay? A partir de 15 anos. A partir de 15 anos, exatamente. E depois, limite, nós já tivemos clientes com 80, penso que uma pessoa com mais idade, 83 anos. Obviamente em boa condição física, não é? Quer dizer que não há razões para não fazer a caminhada, simplesmente é uma questão de, pronto, de fazer um pouco também mentalmente se preparar para essa experiência, não é? Ótimo, ótimo. Lindo demais, beleza, José. hein? E acho que esse ponto que você trouxe qual o sentido desse valor pago é algo que eu pessoalmente me encanta muito do turismo, né? A capacidade que tem de unir negócios, gerar renda e gerar preservação, né? Porque isso tanto aí como em muitos lugares, né? A preservação da cultura local, do artesanato, das tradições. Eu acho que o turismo ele tem essa capacidade e é fantástico. E com uma experiência dessa, não é à toa que o povo chora no final, né? Deve ser muito emocionante. E pronto, e no nosso caso somos dois destinos que somos relativamente recentes, não estamos no mundo do turismo há tantos anos e não tem nada a ver, obviamente, com massas. A nível de nós até recebemos, por exemplo, Uganda compara com o Quénia, que também não é turismo de massas como se entende, como disseram há pouco, Florença ou Londres, mas nós recebemos 1/10 parte dos visitantes que recebe o Quénia. É muito normal estar num safari em Uganda com leões e o seu carro ou 2 carros, ao máximo 3, não é? E no caso, por exemplo, dos gorilas, são 6, 8 pessoas, não há mais consigo. Os outros estão noutra parte do parque, você não tem nenhuma interação com eles completamente. Quer dizer, é uma experiência bastante exótica neste sentido. E também os hotéis, por exemplo, são fora da cidade, quase todos, eu diria 90%, têm menos de 10 quartos. Normalmente são bungalows com o máximo 10, 8, 12 quartos. Quer dizer, sem necessidade de ser um hotel de luxo. E a melhor forma de chegar, companhia aérea daqui da América do Sul, Etiópia? Sim. Provavelmente, neste momento, sim, seja Ethiopian. Antes, obviamente, da pandemia, havia um leque grande de companhias que ligavam, não é? Mas neste momento, provavelmente, possa ser a Ethiopian Airways a que possa combinar para todo o leste da África a melhor porta de entrada, sim. Muito bom. Bom, gente, vocês comentaram aí, né, dessa
especialmente lá, essa distância dos outros grupos, né? O Ederval já citou rapidamente sobre a questão dos circuitos, dos roteiros que vão ser operados num número menor. Todo esse tema ele traz e ele acontece por conta dessa nossa realidade atual, né? De distanciamento. Então, Ederval, se você puder falar um pouquinho mais sobre como vai ser o cuidado, esse cuidado especial que vão ter na hora de recepcionar os clientes, isso ajuda muito nossos parceiros aí, agentes de viagem, a transmitir essa segurança para os passageiros. A Cobo ela tá colocando, né, um protocolo que vai ser utilizado por todos os nossos escritórios do continente. Lógico, cada destino vai adequar esse protocolo juntamente com as normas locais, dos governos e a necessidade e a dinâmica dos circuitos e das atividades. A gente não pode usar o mesmo protocolo que se usa para Uganda, né, para um circuito na África do Sul, mas os parâmetros são os mesmos, tá? É tipo, todo passageiro é obrigado a fazer o seu check-in online, para chegar no aeroporto, já entrar direto, não ficar em filas e tudo mais. Limpeza de veículos, né? Parou, o passageiro está fazendo um circuito, parou para visitar o Blind River Canyon, o motorista vai lá, vai desinfetar o circuito, portas, maçanetas, bancos, enfim, todos os nossos motoristas e guias vão estar usando máscara, luva, todos os guias e motoristas vão receber treinamentos, né, de como passar informações adequadas para o turismo, para o visitante, né, como que ele deve se portar, quais são os sintomas do Covid, né, aconselhar comportamento, não ficar pegando, porque a gente, principalmente brasileiro, né, vê com a mão, né, a gente gosta de pegar e tudo mais. Eu sou assim, né, não paro de falar com a mão. Então a gente tem se policiar, vai passar para o passageiro todas os contatos, informações, se ele estiver sentindo os sintomas do Covid, para quem ligar, que se ele estiver sozinho no hotel, porque a África do Sul, enfim, todo o continente africano, ele está preparado. Tá? Ele está preparado para atender o passageiro, a gente tem uma estrutura bacana em todos os destinos que a gente trabalha, e todos os destinos, até a questão de quarentena, eu já falei antes, né? Na verdade, o continente africano foi o continente menos afetado com toda essa pandemia. Tá? Mas todos os países, eles entraram na quarentena justamente para se preparar para a pandemia, né? E para se preparar para receber o visitante pós-pandemia. Então, todos os destinos estão se preparados. E a Cobo Safari está trabalhando em relação a isso também. Dando treinamento para a equipe, guias, motoristas que estão na frente junto com o passageiro, todos eles vão receber um treinamento de como instruir, como se comportar, como identificar. Tem aquele termômetrozinho de pôr na testa, né? Temperatura, vamos medir a temperatura de todo mundo. Coisas básicas, mas que são muito importantes, né, para a segurança dos nossos passageiros. E eu acho que assim, a conscientização, porque a gente, principalmente quando você está de férias, né, você está de férias, você esquece um pouquinho da vida. Você só quer saber de curtir. Então, aí que realmente vai entrar o guia e o motorista bem treinado, né? Para lembrar, Tiago, não faz isso, Tiago, toma cuidado com isso, Tiago, você higieniza a mão antes de entrar dentro do veículo, né? Então, esses detalhes que são muito importantes, que a gente está trabalhando em cima disso, para que o passageiro possa se sentir seguro, né? Enquanto ele está tirando suas férias, enquanto ele está descansando, enfim, após essa situação que a gente está vivendo aí. Tá? Isso quando tiver todo formalizado também, tudo formatado, Tiago, nós vamos enviar para vocês, tá? Todo esse protocolo, vamos dizer assim, que você possa dividir aí com todos os agentes de viagem também, que possa passar para o passageiro, né? Para dar uma segurança melhor aí para o passageiro. Beleza? Muito bom. Eu só queria acrescentar da minha parte que, por exemplo, no caso do Ruanda, que são bastante exigentes do ponto de vista
da segurança, eles já, para os voos charter, que já estão permitidos desde dia 18, eles pedem um teste negativo com validade de 72 horas antes de chegar a Ruanda, e depois um teste obrigatório quando chegam a Ruanda e que dão o resultado após 8 horas, que eles têm que ficar num hotel em Kigali até receberem. Quer dizer, já nós podemos antecipar que provavelmente quando chegarmos à abertura de voos comerciais irão provavelmente pedir esse tipo de testes, não é? Eu acredito que o teste do Covid vai ser meio que obrigatório para todo mundo, né? Eu não sei como que a gente vai ainda. Isso não vai ser uma exigência da Cobo, mas eu acredito que isso vai ser uma exigência de todos os destinos para que o passageiro tenha aí um teste de Covid, enfim. Mas a gente está se preparando aí adequadamente para atender todo mundo com muita segurança. Legal. E, Ederval, a questão a gente comentou rapidamente aí, meio por alto, mas a gente tem a situação da South Africa que parou de voar para o Brasil. Quais são as nossas opções para fazer os destinos que nós trabalhamos aí? Voos internacionais, hoje a gente tem a Latam, tem a TAAG, que é a empresa angolana, que faz os voos via Luanda, que é super prático. Bons preços, você pode, né? Com bons preços, você pode chegar em Johannesburg ou pode voar direto para Cape Town. Tem a Etiópia, que o José comentou para a gente aí, né? Não vem direto para a África do Sul, mas se você vai fazer, por exemplo, a extensão de Gorilas e depois quer vir para Cape Town ou para as Cataratas, você pode ir para o leste, a Etiópia te traz até Cape Town, te traz para o Zimbábue, depois te traz para Cape Town também. Então, a gente tem essas 3 opções ainda de internacional e local. Essa semana nós mandamos um comunicado, né, que a Airlink, que é uma empresa, né, aérea local, que era vendida via SA, via South Africa, para fazer os voos internos do Kruger e tudo mais, agora ela está totalmente independente e ela vai reassumir as rotas internas da South Africa Airlines. Então, você, por exemplo, como operador de viagem, você pode fazer agora o voo de Johannesburg, Hoedspruit, Cape Town, Johannesburg, com a Airlink. Você não precisa ficar pulando de companhia aérea de uma para outra, como estava acontecendo, né? Porque a Airlink fazia as rotas do Kruger, mas aí você não conseguia fazer a rota de Cape Town. Então, a Airlink está assumindo, inclusive deve assumir voos para Vitória Falls, tem voos para Moçambique, tem voos para Madagascar. Então, a gente vai estar muito bem servido aí também, Thiago, e é uma empresa super confiável. Tá? Não tem problema algum, as pessoas ainda tinham essa noção que a Airlink era uma empresa da South Africa, né? Que era a mesma coisa. Não é, sempre foi uma empresa independente, era só o code share, né? Da South Africa. Então, a gente está super tranquilo. Se vocês precisarem, a gente tem aqui como fazer emissão, mas eu sei que vocês também fazem emissão e já estão em contato com o Jason para deixar isso aí tudo aí afiado para a gente a hora que a gente voltar a operacionalizar. Legal. Bom, faço um comentário, um depoimento que eu viajei com a Etiópia, fui para a Índia, um voo bastante longo e o serviço é fantástico, né? Eles naquela altura operavam com o Dreamliner, né? O 787, então um avião super moderno, atendimento impecável, comida boa, tem uma cerveja que eu não lembro o nome, mas que também vale a pena provar quando tiver. Então, é uma excelente opção. E tem a TAG, essa eu não voei, mas é uma boa companhia e em geral eles têm preços muito atrativos. Preço super acessível, Legal. Quero agradecer novamente, Ederval, José, pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, com a nossa audiência. Foi muito bom ter vocês para esclarecimentos sobre a situação na África, porque nós temos que preparar a retomada e isso vai acontecer em breve. Agradecer também a nossa audiência que está aqui com a gente, tanto no Facebook como aqui no Zoom.
Nós temos na próxima semana mais 2 lives, vou aproveitar para já estar avisando vocês a todos. Nós vamos ter na terça-feira Israel e Egito, né? E na quinta-feira nós vamos ter a Itália com a Carrani, vai ter a presença do Nelson de Oliveira, da Alitalia, com a gente na live. Então, vai ser muito bacana. Então, conto com vocês. Vamos ter, daqui a pouquinho, vou mostrar o vídeo da África do Sul, o Thiago vai colocar. José, as suas considerações finais. Sim, bom, pela minha parte, eu também foi um prazer muito grande. Quero agradecer também por ser convidado para pelo menos dar a conhecer provavelmente a muitas das pessoas que estão hoje connosco um destino provavelmente bastante novo e bastante exótico como Uganda e Ruanda, e que pensamos que enquanto houver condições a nível de ligações aéreas, são destinos que podem oferecer um nível de segurança bastante grande para a nossa normalidade pós-Covid. Né? Então, pronto, ficam todos convidados, serão bem-vindos e recebemos com os braços abertos tanto no Uganda como no Ruanda. Foi um prazer e muito obrigado pelo convite. Obrigado. Ederval, suas considerações. Mas, chefe, gostaria de te agradecer, né, pelo convite. Eu acho que aquilo que nós já falamos, a gente tem uma parceria muito forte, muito estreita, e eu acho que isso só ajuda a fortalecer mais ainda, né? Muito obrigado por essa parceria aí de longa data, e estamos aqui para receber os nossos visitantes pós-Covid com toda, né, com toda a segurança, enfim, com toda a ajuda necessária, com toda a assistência que os nossos passageiros precisam e necessitam durante a sua viagem, enfim, suas experiências. Para os agentes de viagem, muito obrigado, né, pela participação. Vamos vender África, que a África vai ser o destino pós-Covid, tá? E nós estamos aqui para assessorá-los. Tá joia? Obrigadão. Pessoal, obrigado pela participação, pela parceria de tantos anos e obrigado também aos todos os nossos parceiros aqui no Brasil, as agências de viagem que estão sempre com um ótimo trabalho, equipe também que está aí da Flot. E, bom, vou colocar o vídeo então para a gente, e no final a gente termina o nosso encontro aqui. Lembro que nós estamos ao vivo no Facebook e amanhã a gente deve ter o vídeo lá no nosso YouTube para quem quiser assistir de novo e compartilhar eventualmente com alguém. Tá bom? Vou colocar o vídeo aqui. Pessoal, obrigado.